né, a atividade que ele tem que fazer, de um técnico de segurança que trabalha dentro de uma fábrica, ou que trabalha dentro de um hospital, que trabalha dentro de uma empresa fechada, onde todos os dias os funcionários estão expostos aos mesmos riscos, às mesmas atividades. Tá? Então, assim, é importantíssimo você fazer o DDS. O que seria o DDS? É o diálogo de segurança, diálogo diário de segurança, desculpe. Né? E o que é que a gente vai falar nesse diálogo, né? Nesse diálogo diário? Você vai pegar qualquer tema de segurança, tá? E vai conversar com todos os envolvidos na atividade. E aí, geralmente, esse diálogo ele tem que acontecer antes da atividade começar. E a gente sempre coloca que você tem que saber, pelo menos, fazer a ideia da atividade que vai ser desenvolvida naquele dia. Né? E aí o diálogo de segurança, ele vai em cima da atividade que vai ser desenvolvida naquele dia. Tá? Então você pode falar por segurança com trabalho com ferragem. Né? Não é todo jeito que se trabalha com ferragem. Não se pode trabalhar com ferragem de qualquer maneira. A ferragem, tem ferros que pode... Quer dizer, qualquer ferro pode vir a ferir alguém, né? Então, você tem que usar uma luva adequada, não é uma luva pigmentada. A luva de raspa é a luva adequada para trabalhar com ferro. Então, você pode usar isso para o diálogo, mas o diálogo de segurança ele é importantíssimo. Porque você ali tem um momento de falar de segurança com os funcionários, lembrar os funcionários que eles precisam trabalhar com segurança. Tá? Tem alguma pergunta? Não temos nenhuma dúvida. Tá, ok. Então, é importante o diálogo de segurança, fazer diariamente, né, como o próprio nome diz, e eu aconselho a fazer sempre antes da atividade começar, né, para que você consiga ali ver até como o teu funcionário está. Porque nesse diálogo, você consegue ver se teu funcionário está com veio com algum problema de casa, está nervoso, está meio estressado, está meio agoniado. E aí você consegue conversar com o funcionário, você consegue ter uma visão geral dos funcionários que vão trabalhar naquele dia. Então, facilita, né, até para você evitar que aconteça um acidente. Porque eu tenho uma história interessante para contar. Como eu disse a vocês, eu trabalho na empresa que monta estruturas metálicas, né? E aí, um dia a gente precisou que um funcionário nosso fosse instalar um equipamento numa torre já feita, né? Já pronta. E aí ele precisou instalar, ele tinha que subir, se eu não me engano, eram 40 metros de altura. Ele tinha o equipamento, já tinha treinamento, tudo que precisava para a segurança ele tinha. Só que no dia que ele foi executar isso aí, inclusive nesse dia, ainda bem que eu fui nessa obra. E aí a gente teve um diálogo de segurança. Eu fiz um diálogo com ele e mais uns 2 que estavam com ele, se eu não estou enganada. Tá? E aí a gente conversou. E aí eu senti que ele estava um pouco nervoso, meio, falando um pouco mais rápido do que o normal. Aí quando eu terminei o diálogo, eu chamei ele no canto. Tá tudo bem, tá tranquilo, tá tudo caminhando certo. Não, estou um pouco nervoso, ele falou, né? Estou um pouco nervoso, estou meio estressado com algumas coisas em casa. Falei, se você está assim, então é melhor que você não suba na torre. Aí ele, não, mas eu vou subir, não tem ninguém. Realmente não tinha outra pessoa para executar. Mas aí foi pedido para que ele não subisse. Mas aí ele insistiu e subiu. Tá? Eu fiquei no local porque eu sabia que podia ser que acontecesse algum problema. E aí, quando ele chegou, ele subiu, instalou tudo que precisava instalar. Só que na hora de descer, ele não conseguiu descer. Ele travou, ficou lá em cima e não conseguia mais descer. E aí a gente teve que mandar eu tive que pegar um cinto, e aí outro funcionário subiu para descer junto com ele, tudo. Então, assim, foi percebido que ele não estava bem naquele momento. Eu consegui perceber. Tanto consegui perceber que fiquei ali, né, para ver até onde ele ia executando a atividade, se tinha algum problema a mais. Mas a gente já tinha preparado um outro equipamento, já tinha outro funcionário na verdade, já estava até vestido com o equipamento, caso precisasse de alguma ajuda dele lá em cima na torre, né? Aí não precisou, mas aí deu tudo certo. Mas assim, poderia ter acontecido algo pior. Talvez se eu não tivesse conversado, ele tivesse subido estressado, ele ainda demorou para subir. Enfim, nesse diálogo de segurança, você consegue perceber como está o funcionário para exercer aquela atividade.
Tá? Além disso, numa obra de construção civil, geralmente não tem uma empresa só trabalhando. Né? Geralmente a empresa contrata terceiros, contrata prestadores de serviço para executar uma atividade até pequena, junto do que é a atividade geral, né? Junto do que é a construção em si. Então, o técnico de segurança ele tem que ter um cuidado muito grande com esses prestadores de serviços. Por quê? Porque por muitas e muitas vezes, isso falando como experiência própria, muitas vezes aqueles prestadores de serviço não têm a mesma instrução de segurança que os teus funcionários têm, que a tua empresa tem. Então, o cuidado com eles tem que ser redobrado, na verdade. Perdão. Então, é importantíssimo você acompanhar a atividade de prestadores de serviço dentro do canteiro de obra que você está trabalhando. Observe os equipamentos de segurança, vejam as condições do equipamento de segurança, porque muitas vezes eles sobem com bota que vai fazer, digamos, né, vai executar uma atividade de eletricidade e a bota não tá mais passando segurança para o funcionário. Observe se eles têm as documentações de segurança em dias, os ASUS em dias, a entrega de EPI em dias. Vocês sabem que os equipamentos de segurança, na verdade, eles têm, a maioria tem validade de 1 ano. Né? Mas aí isso depende muito de como você está usando, de como o funcionário está usando. Né? Não adianta você dizer que só vai trocar um equipamento com 1 ano, quando a bota do funcionário abriu porque ele trabalhou na água, precisou trabalhar dentro da água, e aí abriu. Não adianta deixar o funcionário trabalhando com a bota que está aberta, porque não vai trazer segurança nenhuma para o funcionário mais. Então você tem que observar os prestadores de serviço que estão trabalhando na tua obra, que é importantíssimo. Além disso, você tem que ter o cuidado, tá? O cuidado extremo de circular em todos os ambientes onde tem colaboradores trabalhando. Por quê? Porque às vezes é necessário fazer uma atividade que estava fora não estava no roteiro do dia, não estava, mas aí foi preciso, e aí é jogado qualquer funcionário, vai fazer alguma atividade, digamos, alguma atividade com energia. E aí, para executar a atividade com energia, a pessoa tem que conhecer, tem que ter conhecimento técnico sobre essa atividade. Então, você precisa saber quem que está ali. Não é qualquer um que pode trabalhar com energia e nem pode trabalhar em altura. Tá? Para trabalhar em altura, você precisa de um curso de altura. Então, você precisa circular por todo o ambiente da obra, do local da obra, no canteiro de obra, para ver o que está sendo feito, para ver quem está executando as atividades, para ver se estão sendo executadas as atividades com segurança, tá? Ver se tem algum risco que a maioria dos funcionários, a maioria dos operários não conseguem ver, e você, como técnico, tem a obrigação de ver. Na verdade, você tem que ter olhar crítico para achar um risco e evitar que aconteça um acidente. Então, é importante você circular por todo o local da obra. É muito importante mesmo. Como eu falei anteriormente, né, outra rotina do técnico de segurança é fornecer treinamentos, palestras. Geralmente a gente faz isso mensalmente ou de 15 em 15 dias, geralmente, né? Mas aí você pode, dependendo da atividade, dependendo da necessidade, você pode fazer isso com maior frequência. Né? Alguma pergunta? Temos sim, do Paulo Teresina, Piauí, o aluno Francisco. Se um operário sofre um acidente no percurso do trabalho para casa e o técnico está fora do expediente da empresa e presenciou o acidente, ele tem a obrigação de prestar socorro? Bem, ele não tem, digamos que ele não tem a obrigação ligada à empresa, tá? Mas quem não tem a obrigação de socorrer alguém num acidente, se você está ali, você pode ajudar. Eu acho que todo mundo tem essa obrigação de socorrer alguém que sofreu um acidente, tá? E o técnico, ele não tem a obrigação como técnico de segurança, ele tem a obrigação como pessoa. Mas como técnico, não. Ele não está no seu ambiente de trabalho, ele não está no seu horário de trabalho. Porém, esse funcionário que teve um acidente num trajeto para o trabalho, ou de casa para o trabalho, do trabalho para casa, né, o acidente que ele sofrer vai ser um acidente de trabalho, de trajeto. Tá? Ele é obrigado, é necessário o preenchimento da CAT,
é necessário realmente fazer uma avaliação do acidente, ter cuidado com esse tipo de acidente, porque é um acidente sério também, muitas vezes é um acidente sério. Mas como técnico de segurança, o funcionário não tem obrigação, tá? Mas é claro, ninguém vai deixar uma pessoa sem um socorro, né? E principalmente você, sendo técnico, sabendo que aquela pessoa trabalha com você, fica da sua consciência. Eu, como técnica, eu como responsável daquela